a todos, todas e todos. Olá para a nossa convidada deste videocast da Fundacentro, a secretária nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Simi Larra Brito de Carvalho, que está aqui conosco o presidente da Fundacentro, Pedro Tourinho. Antes de iniciarmos a nossa conversa, em respeito ao público e à inclusão, faremos uma rápida autodescrição. Eu sou Débora Santos, trabalho no Serviço de Comunicação da Fundacentro, sou negra, tenho cabelos crespos, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um vestido longo, florido, uso blazer preto, também uso óculos de grau nas cores vermelho e preto. Agora eu passo para a nossa convidada, Simi. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, dependendo de como a pessoa está assistindo. Obrigada pelo convite, por nos trazer aqui na Fundacentro. Eu sou Simi Larra, sou uma mulher branca, alta, forte, com cabelo quimicamente louro e quimicamente alisado, travesti com cara de travesti, como eu gosto de falar, e estou com um vestido florido e com várias imagens de lua, sol, borboleta. Presidente. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sim, é um prazer ter você aqui. Débora, obrigado. Eu sou Pedro Tourinho, eu sou um homem branco, uso óculos de aro azul, olhos castanhos, cabelo liso, castanho, e estou aqui vestindo um paletó, um paletó cinza e uma blusa azul. A nossa conversa de hoje traz boas notícias para as pessoas LGBTQIA+, e para a sociedade em geral, com importante foco na questão do acesso e permanência no mercado de trabalho, na geração de renda e na formação e capacitação do público LGBTQIA+. Tudo vem sendo pensado por meio da Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para as pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. Essa estratégia foi recém-lançada pelo governo federal, sob coordenação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos. Vamos dialogar sobre um conjunto de novas oportunidades que poderão ser garantidas com políticas públicas, as quais podem mudar a realidade da população LGBTQIA+, além do Estado, da sociedade e também da humanidade. É com grande alegria que a Fundacentro, que atua na ampliação do trabalho digno, seguro e pela saúde do trabalhador e da trabalhadora, abraça esse enorme desafio em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, para falar e esclarecer como estão sendo realizadas ações para a implementação desta política para LGBTQIA+, que trarão avanços e benefícios para a vida das pessoas. Então, vamos para as perguntas. Secretária Simi, a Portaria 88 de 2024 do Ministério dos Direitos Humanos institui a Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e outras, em situação de vulnerabilidade social. Essa estratégia é um passo importante numa estrada longa que deverá ser enfrentada para garantir o acesso, o respeito, a permanência, dignidade, segurança, renda, formação e qualificação para o mercado de trabalho. O que a legislação representa? Bom, gente, a estratégia, ela é uma jornada, é um caminho que tenta suprir a ausência de uma política pública, a ausência de uma normativa geral, como uma política nacional, que nós não temos, ou como uma legislação que nós não temos. Então, a estratégia, ela orienta a nossa jornada para que a gente tenha essa política nacional dos direitos da população LGBTQIA+. Então, ela tem
3 dimensões importantes para a gente. Uma é a construção das normativas, é pensar todos os instrumentais que nós vamos usar nessa política, as orientações, as resoluções, para a gente começar a dar corpo para uma política nacional, né, que tem diversos elementos, né, que não é só aquela portaria ou aquele decreto. Tem uma segunda dimensão, que é a institucionalização e a interseccionalização dessa política. Então, nós estamos elaborando um Plano Nacional de Trabalho Digno, que foi elaborado e apresentado no nosso Conselho Nacional, que hoje está numa revisão no Ministério do Trabalho e Emprego e que vai também ser revisado pelo MEC, Ministério da Educação, e que a gente, ao final desse processo, quer apresentar para a sociedade como um conjunto de ações do governo para a promoção do trabalho digno. E, por último, a experimentação, a pilotagem de um programa que quer promover o trabalho digno, né, promover o acesso ao mundo do trabalho para as pessoas LGBTQIA+, que nós vamos testar em algumas cidades e que, ao final, também quer apresentar um desenho de programa a ser institucionalizado por esse governo. Quais são os objetivos e as principais diretrizes? Bom, eu acho que essas 3 normativas, essas três dimensões orientam os caminhos que a gente quer chegar. A gente quer institucionalizar uma política e a gente quer comprometer os entes de governo e a gente quer promover o encontro das pessoas LGBTQIA+, com o trabalho digno, com a geração de renda, com a sua autonomia financeira, econômica e, a partir daí, de outras dimensões. E qual a importância de ter a Fundacentro como uma das primeiras parceiras, né, para que as ações se tornem realidade? Bom, tem 2 importâncias aí. Uma é o capital gerencial, né? A capacidade técnica que a Fundacentro apresenta ao longo da sua jornada e que nos ajuda a chegar com maior qualidade na construção da política pública. A outra é de que também demonstra, né, que essa não é uma preocupação só nossa, só das LGBTQIA+, né, das pessoas LGBTQIA+. É uma preocupação do conjunto dos entes, dos atores e atrizes desse Estado e desse governo. Quanto mais gente estiver caminhando conosco, né, quanto mais a gente mostrar que não estamos sozinhas, mais mostramos que falar sobre nós e promover a nossa dignidade e a nossa cidadania não serve só para nós, serve para a construção de toda uma humanidade e de toda uma sociedade. Agora a pergunta vai para o Pedro. A Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, do Ministério, apresenta um plano de trabalho que deve ser realizado com a participação da sociedade, esforços mútuos, intersetorial, né, interesse público e privado, com entidades, universidades, com instituições em tecnologia, de saúde e de segurança do trabalho. Como a Fundacentro irá colaborar com essa política e qual é a dimensão desse desafio para a Fundacentro? Bem, Débora, Simi, para nós na verdade, uma alegria a Fundacentro poder promover esse encontro exatamente para que o nosso objetivo institucional, que é ser uma entidade que fomenta a partir da produção de conhecimento, da formação, da difusão, da inovação, ambientes de trabalho seguros, saudáveis, contextos de trabalho seguros, saudáveis, possa estar à altura do que é o desafio real dessa promoção. Se a gente negligencia um universo de sujeitos que é um universo muito representativo, um universo cronicamente, historicamente excluído e alijado de uma agenda de políticas públicas que eu não tenho dúvida, e isso o nosso trabalho conjunto certamente vai ajudar a elucidar, sujeito a uma série de negações crônicas de direitos, né? Se a gente entende essa dimensão e a Fundacentro pode incluir no seu escopo de trabalho, fazer o encontro entre a sua expertise histórica, o conhecimento acumulado no seu corpo técnico, a excelência do seu corpo administrativo, que nos propicia, né, dar a projetos como esses condições para ser implementado e executado, posto que a Fundacentro é uma instituição científico-tecnológica,
esse processo como um todo, ele amplia e realiza a função da Fundacentro. Nós temos o desafio de, eu tenho dito, ampliar e atualizar o que é o desafio de promoção dos ambientes seguros e saudáveis. Por exemplo, nós recentemente criamos o Grupo de Trabalho em Saúde Mental e Trabalho, por exemplo, que é uma tarefa que a Fundacentro necessariamente precisa fortalecer, desenvolver, ampliar, uma vez que os contextos decorrentes das condições, né, de sobretrabalho, demanda carga excessiva, de assédio, que acontece tão recorrente e frequentemente nos ambientes de trabalho, acaba culminando e desembocando em contextos de adoecimento psíquico. E nós precisamos entender de que maneira isso acontece, porque isso implica num fardo muito significativo. E a gente, hoje, né, aproximar essa expertise da Fundacentro com o universo das políticas públicas para a população LGBTQIA+, a gente está fazendo essa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e com a Secretaria, é para nós uma grande realização. Secretária, a realidade do mercado de trabalho, né, para o público LGBTQIA+, é ainda de grande discriminação, renda muito baixa e alta rotatividade. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ethos, em 2022, apontava que cerca de 92% das companhias, né, aprovam o uso do nome social de pessoas trans, mas apenas 14% tinham metas de recrutamento e seleção específicas para esse grupo. Como a estratégia poderá contribuir nos seguintes pontos? A primeira pergunta: acesso ao trabalho digno, como serão as buscas por vagas? Bom, eu acho que é excelente a pergunta e a contextualização que tu trazes, porque a gente quer se relacionar com o mundo do trabalho. A gente não quer se relacionar só com as pessoas que precisam estar nesse lugar. A gente também quer preparar esse terreno, ajudar esse lugar a se conectar a essas pessoas. Se conectar com essas pessoas não é só ter uma vaga, seja ela de emprego, seja ela de capacitação, seja ela do que for, né? É ter um ambiente seguro de trabalho, um ambiente saudável de trabalho. Então, a gente quer reconhecer boas práticas, a gente quer ajudar a orientar e preparar esse lugar, e a gente quer conectar essas oportunidades das pessoas. Então, nós instituímos na estratégia, né, um fórum para isso, que é o Comitê de Oportunidades Econômicas. A gente já tem dialogado com mais de 30 empresas, institutos de pesquisa, sindicatos, né? Então, a gente vai conectar, né, tem uma equipe de governança do comitê que vai dialogar com essas oportunidades e conectar essas oportunidades aos equipamentos que estão atendendo as pessoas LGBTQIA+ na ponta. Seja ela uma casa de acolhimento, seja um centro de cidadania, seja um núcleo, né, de atendimento de uma universidade, mas enfim, ali tem uma pessoa e essa pessoa não está sabendo desta oportunidade. Então, a gente quer conectar isso, né, e premiar e reconhecer experiências exitosas nesse campo com as quais a gente vai se relacionar nessa jornada. Ampliação da renda. Como está sendo pensada a formação e a elevação escolar desse público para garantir sua fixação no emprego? Eu acho que o programa, essa pilotagem do programa, ela nos permite chegar num desenho de política pública ao final. Então, a gente quer testar intensamente, mas não entregar uma fórmula pronta de como é a etapa, mas sim de entregar uma lógica de cuidado, né, que vai orientar os profissionais, onde quer que seja, a replicar essa tecnologia que nós estamos testando e avaliando. Então, o que é essencial para a gente nesse momento? A adesão. E para ter adesão, a gente precisa fornecer as condições para que essas pessoas estejam. Então, as pessoas que vão se conectar ao programa, elas vão receber auxílios, né, financeiros que diferenciam nas etapas do programa para que elas consigam se manter e se conectar a todas essas oportunidades, né, e conseguir se manter nessa jornada. Essas estratégias serão voltadas para um público específico, né?
tem uma faixa etária? A gente trabalha com uma população de 18 para cima, assim. Eu acho que a gente não tem uma régua. A gente tem algumas prioridades, né? Pessoas negras, transgêneras, porque são recortes onde se concentra, e a própria juventude são recortes onde se concentra a violência, né? Os dados do Disque 100, todos os dados de violência com os quais nós já nos podemos, né, avaliar. Porém, a gente tem, por exemplo, no caso de pessoas transgêneras, que serviram na sua jornada de vida para a exploração sexual e elas, quando chegam numa certa idade, elas não estão mais aptas para aquele consumo, para o perfil dos consumidores, ela fica abandonada. Então, eu não posso me limitar, né, a uma faixa etária específica como determinante. Eu acho que o determinante é a condição de vulnerabilidade que aquela pessoa apresenta. Vocês já pensaram em incentivos como bolsas? Você pode... Eu dei um spoilerzinho ainda agora, né? Mas a gente vai explicar um pouquinho. A gente tem 3 etapas no programa. A gente tem o primeiro, é o diagnóstico. É entender onde essa pessoa está e entender o que é que ela apresenta de demanda. A segunda fase é a fase, né, laboral, a fase de cuidado, né? Então, a gente vai conectar essas pessoas a cuidados da rede específica da assistência, da saúde, da educação e construir uma jornada, né, de vida dela, né, de superação das vulnerabilidades, que perpassa por um projeto individual de atendimento. Então, a gente vai construir um projeto individualizado de atendimento, onde cada pessoa vai se conectar às oportunidades que ela está necessitando no momento. Todas essas pessoas vão fazer um curso de cidadania e direitos humanos, porque ela precisa entender o Estado, ela precisa entender, né, esse lugar e se preparar para o mundo do trabalho. E a terceira fase é a fase de encaminhamento. Então, nós temos um valor de bolsa inicial, né, que é menor, por conta que o que a gente precisa é garantir os encontros com a equipe multiprofissional. A segunda fase, a gente precisa ter uma adesão e uma imersão. Então, a gente tem um valor de bolsa que ele é próximo a um salário mínimo, mas ele não é um salário mínimo. E a terceira fase de encaminhamento, ela segue acompanhada. Caso ela entre num programa de geração de renda ou ela consiga uma vaga, ela segue acompanhada por 4 meses pela equipe profissional, né? Se ela tiver ganhando algum recurso, seja de capital semente ou de um salário, ela não recebe mais a bolsa, mas ela segue conectada com uma equipe, porque a gente precisa saber que aquela pessoa se encontrou naquele lugar, né? A gente precisa ter essa certeza, então ela segue acompanhada por 4 meses. E isso precisa articulação intersetorial e com a sociedade, né, para tudo acontecer. Sim, além do comitê que eu falei anteriormente, nós teremos profissionais que vão conectar a rede na localidade, né? Então, a gente precisa provocar a relação desse público com a rede local. Seja a universidade, seja a escola, seja a farmácia, seja a UBS. É esse convívio que vai formular o diálogo com a sociedade. E a partir do empoderamento, e é por isso que o nome do programa vai ser Empodera Mais, a partir desse autoempoderamento, a gente quer estimular a participação social e o controle social no território. Então, a gente tem, por exemplo, os conselhos das UBS. Se aquela pessoa está entendendo naquela UBS, ela tem que ajudar a modificar aquela UBS. Então, a gente vai estimular o controle social e a participação popular, né, para fortalecer, primeiro, essa política de participação popular, mas, sobretudo, para construir uma mudança do território, uma mudança positiva. Pedro, como tornar o ambiente de trabalho mais digno, seguro e inclusivo para o público LGBTQIA+, já que esse é o mote da própria Fundacentro, para todos os trabalhadores e trabalhadoras? E quando pensamos na saúde das pessoas LGBTQIA+, a questão da saúde mental também é um dos aspectos que exige atenção, pela falta de acolhimento, pelo desrespeito, pela falta de incentivo ao crescimento profissional. Bem, Débora, a
a resultante final desse processo, que é a gente ter ambientes de trabalho que sejam inclusivos, sejam ambientes seguros, saudáveis para as pessoas, ela se dá a partir da soma de uma série de esforços, porque a gente enfrenta são várias frentes que têm que ser abordadas nesse contexto. Isso inclui a gente trabalhar junto a empregadores, né, a gente promover o máximo de formação, de diálogo, de fortalecimento de uma agenda democrática de inclusão junto a empregadores, a gente trabalhar com a comunidade, com as pessoas LGBTQIAPN+, que vão cada vez mais também sendo a partir de um processo formativo que orienta, alerta sobre quando um determinado processo caracteriza uma situação de assédio, quando ele caracteriza uma situação de exclusão, né? As pessoas têm que estar cada vez mais preparadas para a identificação do assédio. Sempre que a gente trabalha com a dimensão, por exemplo, do assédio, a gente trabalha nas duas pontas, trabalha na formação da população, dos cidadãos, dos trabalhadores e trabalhadoras e na formação também dos empregadores, na formação, né, do setor que organiza e fortalece os ambientes de trabalho, assim como os sindicatos, né? Quando fala dos trabalhadores, nós estamos falando dos indivíduos e das organizações que coletivamente representam os trabalhadores e trabalhadoras. Esse processo se dá por vários meios, se dá por ações no território, por ações mais amplas que vão enfrentando uma realidade que está constituída, passa pelo processo de formação de lideranças que vão ser multiplicadores, que vão ser pessoas que vão ter a capacidade de fortalecer essa agenda nos territórios, nos ambientes, passa pela formação de lideranças dentro dos ambientes de trabalho, né? E passa, evidentemente, pelo desenvolvimento, pelo desenrolar de processos de pesquisa que venham a trazer luz para essa temática. Existe um problema da invisibilidade, né? Aliás, uma invisibilização que ela é ativa, né? da realidade das pessoas LGBTQIAPN+, que a gente tem muito a contribuir na medida em que a gente pode identificar contextos de exclusão, de risco e de exposições que ocorram no ambiente de trabalho e que a partir do momento que a gente tem um corpo científico produzido que embasa e sustenta a construção da política pública, a gente sabe que a política pública ganha muita força, né? Ganha densidade, ganha condição de sustentação, que é o que a gente entende ser necessário, porque nós estamos trabalhando para uma perspectiva de uma sociedade cada vez mais inclusiva e né, democrática, cada vez mais uma sociedade de direitos. Que é importante, né? Secretária, em relação ainda à portaria, como será a escolha das cidades, né, que poderão receber os projetos, né, pilotos para a implantação das estratégias de trabalho digno, educação, geração de renda para o público LGBTQIA+. Bom, nós já estamos em diálogos com as localidades que nós vamos iniciar a pilotagem. Óbvio que a gente quer chegar às 27 unidades da Federação Estaduais e Distrital, né? Temos esse sonho. Se não sonhar, a gente não chega. Mas nós precisamos definir onde começa. Qual é a régua que a gente está usando? A população LGBTQIA+, sofre de uma migração forçada. Ela sai dos territórios, procura os centros urbanos, depois elas procuram as grandes metrópoles, porque é onde tem maiores tecnologias de cuidado específico dessa população, onde tem maiores oportunidades e é onde também tem maior campo de exploração, e que às vezes é onde elas estão naquele momento, né? Então elas vão buscando isso como sobrevivência. Essa migração forçada, ela acontece sobretudo do norte e nordeste para o eixo sudeste. Então, a gente quer atingir o local da origem, né, dessa expulsão e o local que está recebendo e que está ali inchado, né? Então, a gente escolheu um estado no norte, um estado no nordeste e um estado no sudeste. E aí o máximo que eu posso te dar de spoiler até aqui, mas a lógica foi essa, atender o lugar de onde elas estão migrando e o lugar para onde elas estão migrando. Uhum. Existe aí um prazo para que
esses projetos sejam implementados, sejam implantados, na verdade? Eu queria que fosse anteontem às 6 da manhã, mas não dá, né? E não é como a gente quer às vezes. A política pública ela tem um time diferenciado. Mas nós, nessa jornada, desculpem, encontramos parceiros, né, brilhantes, a Organização Internacional do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho e agora a Fundacentro. Então, com essas parcerias, a gente tem muita esperança que no segundo semestre a gente já está se conectando a essas pessoas na ponta. A gente também tem que preparar esses territórios, porque a gente tem que preparar a casa para a chegada das pessoas. Então, com certeza, a gente deve começar esse trabalho de maneira mais próxima, mas se conectar as pessoas que é onde a gente quer chegar, a gente acredita que ainda esse ano, no segundo semestre, a gente consegue. Ótimo, agora muito importante, como a comunidade LGBTQIA+, pode ter acesso a todo esse conjunto de medidas? Bom, a esse conjunto, a pilotagem e as oportunidades, né? Nós temos cadastrado, ao longo também dessa jornada, nós constituímos um comitê intergestores, nós estamos cadastrando também, levantando numa pesquisa sobre o índice e monitoramento das políticas públicas. Então, nós temos um levantamento da porta de entrada, um levantamento de onde estão ofertando o serviço para as pessoas LGBTQIA+. São nesses lugares que a gente vai procurar as pessoas que podem se conectar a todas essas oportunidades. Então, de que forma a gente vai acessar, né? É procurando esses equipamentos no seu território, mais próximo do seu território, né? Seja ele um ambulatório, seja ele uma casa de acolhimento, seja ele uma organização social, né? Uma ONG, uma associação, né? Para que a gente se conecte a essas organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas e sejam elas sociais, e constitua. Olha como é a potência desse projeto, desse programa, né? O que ele vai ofertar para a gente no futuro? Nós vamos instituir uma rede de proteção às pessoas LGBTQIA+, que nós não temos institucionalizada, que está aí funcionando, mas que ainda não se relaciona nacionalmente. Então, esse programa ele vai ter frutos, esperamos nós, né? Almejamos isso, que não é só das pessoas e da política pública nacional, mas é uma entrega para a sociedade que vai potencializar em diversas áreas. Bom, estamos chegando já ao final da entrevista. Qual o seu contato, se você pode deixar, qual o endereço, o contato que você quiser deixar para as pessoas que possam ter acesso? Eu acho que é importante ocupar as nossas redes sociais, né, o @MDHC, tem o meu pessoal, @similarra_OFC, mas eu também queria deixar o nosso canal de denúncias, né, porque alguém pode estar nos escutando agora e pode estar sofrendo alguma uma violação de direitos, então deixar aqui o Disque 100 à disposição, que está ampliando o serviço para as pessoas LGBTQIA+, agora também recebe denúncias, porque tem um fluxo específico sobre os cartórios ou serviços que dificultem o acesso à retificação de prenome e gênero. Então, a gente está construindo fluxos específicos a demandas que saltam aos olhos nessas violações. Então, deixar também o Disque 100 para nós é muito importante. Bom, gostaria de comentar mais alguma coisa, secretária? Só agradecer. A gente está muito esperançosa, né, com essa relação, com essa jornada que a gente está iniciando, e a gente quer muito em breve voltar aqui já falando dos dados, dos resultados. A gente quer chegar nesse lugar. Tourinho? Eu também só quero agradecer a oportunidade da parceria aqui com a CIMI, agradecer a equipe da Fundacentro que se dedica, que está preparando e tem construído, se esforçado para viabilizar um projeto que seja um projeto importante para que a gente possa realizar junto as nossas missões. É isso. Nós agradecemos a participação da secretária CIMI por trazer notícias tão positivas para o público, né, LGBTQIA+, destacando a importância de esforços permanentes para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, com trabalho digno e mais renda, sobretudo para aquelas pessoas, né, dos setores mais vulneráveis. Agradecemos também a presença do presidente, né, da Fundacentro, Pedro Tourinho. Muito obrigada ao público que nos acompanhou. Em breve, em novos encontros, teremos temas de interesse para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Até lá!